página 11, né? É isso? Hã? Primeiro parágrafo da 12. O primeiro da 12. Esse é o jeito? Sim. Não é. Este é o jeito que ministramos às pessoas. Nós não precisamos de mais experiência. Os discípulos não tinham nenhuma experiência no dia de Pentecostes. Eles não sabiam o que fazer. Eles só sabiam que quando o Espírito chegasse, os conduziria a toda a verdade. Passagem lá de João 16, 13. Vai ler? Vai ler. Quem vai ler? João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos levaria a todos à plenitude de Cristo, porque toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a Cristo. Passagem de Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a provisão estava lá e seria manifesta para eles. Eles também sabiam que não tinham nem mesmo a capacidade para entender. Cristo lhes disse: vocês não podem compreender isto agora. Será preciso que o Espírito Santo os conduza. Passagem de João 16, versículos 12 e 13. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas será demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Em outras palavras, ele estava dizendo aos discípulos: vocês não têm entendimento. No original é igual a muito cérebro ou força em vocês mesmos. Vocês vão virar as costas para mim, me abandonarão e fugirão. Passagem de Mateus 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Porém, quando o Espírito vier, as coisas vão mudar, porque vocês vão absorver o Espírito Santo. Então haverá unção para alcançar tudo que Cristo tem e para andar nisso. Amém. Então, você olha esses versículos, o que falou aí, né? Talvez no início, puxa vida. Gilberto falou que assumiu a autoridade lá em Guarujá contra a doença que estava agindo. Quem falou isso? Quem falou isso? Toda a autoridade foi dada. Ele foi dada para quem? Toda a autoridade lhe foi dada. Toda a autoridade ele transmitiu para os filhos. Quando vier o Espírito, vos guiará toda a verdade. Né? Tem muitas coisas, verdade, para te dizer. Mas quando vier o Espírito, ele vai nos revelar tudo. Irmão, todos os dias. Puxa vida, lá na igreja o pastor revelou. Eu vou lá na igreja. Gente, você tem o Espírito do Senhor. E o Senhor quer te dar revelação a cada dia. Cada dia Ele quer te dar a revelação. Cada dia Ele quer te dar a autoridade. Não é isso? Amém? Você acredita que Cristo é tocado com o sentimento de suas fraquezas? Consideramos que temos um sumo sacerdote, o qual tem toda a plenitude e preocupa. Se conosco e tem compaixão de nós, porque Ele nos convida a fazer?
devemos achegar-nos corajosamente ao trono da graça para encontrarmos socorro em tempo de necessidade. Passagem de Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você focaliza nele, sabendo que ele é tocado por suas fraquezas, determine-se a tocá-lo. Quantas vezes lemos nas Escrituras que alguém se apressava e dizia: se eu pudesse tocar nele? Mateus 9, versículo 20 e 21, depois o capítulo 14, versículo 36. Deixa eu só acabar aqui esse parágrafo. Aí outro é capítulo 14, né? Isto sou egoísta? Não. Quando um homem sai do caminho e deixa que Deus se mova através dele, ele realmente não está sendo egoísta. Ou ele depende de si mesmo, ou depende do Senhor e ele absorve. Ou você se move por você mesmo, ou se move no Senhor. Mateus 9, 20 e 21. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio para trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Capítulo 14, versículo 36. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia, e toda aquela região lhes trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Você viu uma coisa, Jó? Que geralmente os pastores acham que a única que tocou na ordem de Jesus, no vestido de Jesus, foi aquela mulher. Mas a palavra fala que houve cura de muitos também que tocaram. Será que aquele povo que tocaram não teve uma experiência, Horácio, da mulher? Uma mulher tocou, nós vamos tocar, não é isso? A mulher significa o que na igreja? Na Bíblia? A igreja. Irmãos, não sofra. Não sofra. Olha esse homem aqui. Olha para ele aqui. Eu me lembro um dia, tem gente que espera, sofre a semana inteira para chegar na igreja para pedir oração. O Senhor está ali. Toca pela fé no Senhor. Ou se tiver um irmão, toca no irmão. Eu estou tocando em ti, Jesus. Eu estou recebendo a cura. A mulher tocou e foi curada da hemorragia. Tem tanta gente perdendo vida, a vida de Deus, e não toca no Senhor. Casais. Zé falou uma palavra, não sei quantos anos faz isso, mas faz mais de 10, 15. Que ele estava com o quê, Zé? Com dor? Sim, sim. Você falou a primeira vez que o irmão chegar aqui, eu vou tocar nele. Sabe quem chegou? Aquele homem lá atrás, aquele homem bonito lá. Você lembra que você falou isso? Sim. O Joab chegou, você estava com que dor? Cabeça? Não lembro bem o que era, mas não foi aqui, foi lá na loja. Eu parei lá e. Foi lá e tocou nele, o que aconteceu? Acabou. Foi curado. Irmãos, nós estamos ungidos, nós temos que tocar no Senhor. É por isso que nesse capítulo, 5 capítulos aqui, de João, que eu aprendi tanto, além de. Eu falo a verdade, gente. Tem tanta gente ingrata, mal agradecida.
Lembra quantas pessoas? No trabalho não tem problema. Você lembra quantas pessoas foi beneficiada? Encheram o barrigão? No milagre. No milagre tinha quantas pessoas? 5, né, João? 5. Na outra tinha 4.000. 9.000 pessoas encheram o barrigão. Foram curados, foram abençoados. Milagres. Puxa vida, 3.000 pessoas se agregaram num dia só, né? Ao Senhor. Que coisa maravilhosa, desceu fogo do céu, recebemos o dom, agora nós falamos em língua. Mas na hora que Jesus sentou para falar, passar os mandamentos do Senhor, ensinar o povo, olha o amor de Jesus, antes de ir para a cruz, a palavra fala que um a um foi para onde? Embora. Foi embora os 5.000, os 4.000, só ficaram 12. Ficaram 12. Tá? E aqueles 12 que ficaram, eles teve uma revelação com o Senhor. E aqueles 12 que ficaram, eles contaminaram a terra com a presença de Deus. E sabe qual era a revelação que eles tiveram? O aliás, um que falou pelo nome dos 12, chamado Pedro, né? Sempre Pedro, ele corta a orelha com a espada, mas era aquele homem que tinha uma revelação do Senhor. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então vamos permanecer com o Senhor, irmão. Porque permanecendo, sabe o que nós vamos ter? Gozo e alegria completa. Sejamos gratos ao Senhor. Ah, mas perdi o pé, me roubaram a caminhonete, eu tive um câncer, puxa, o outro aconteceu isso comigo. Tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Sejamos gratos ao Senhor. Amém. O que deveríamos esperar quando absorvemos sua plenitude? Pense em todas as coisas que o Espírito do Senhor tem feito, como está registrado na palavra. Considere como eles ficavam cheios do Espírito Santo e o lugar estremecia quando os primeiros crentes se ajuntavam num lugar e elevavam suas vozes num único acorde. Passagem de Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciava a palavra de Deus. Imagine tudo o que podia acontecer, então diga: Senhor, será algo muito além de qualquer coisa que o Senhor tenha feito em mim antes. Passagem Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo ao seu poder que age em nós. Seja cheio de expectativa do inesperado. Você não sabe o que vai acontecer, mas sabe que acontecerá. Mova-se para fora das suas limitações humanas e entre na sua plenitude. Recuse preocupar-se com o seu vazio simplesmente. Abra a torneira do fluir e o seu vazio desaparecerá. Amém. Nunca vi alguém colocar café numa xícara e se preocupar com o vazio. Pela fé, abra a torneira que traz o fluir. Quanto podemos apropriar, você saberá que
e tenham bastante quando estiver com toda a sua capacidade plena e transbordante. Você viu aí? Tendo eles orado, não fala de um só, tremeu o lugar onde eles estavam. É isso que acontece. Uma das coisas, né, que Jesus falou nesses capítulos é que nós pudéssemos ser abençoando a nossa unidade. Amém? Porque na unidade o Senhor ordena a bênção. E outra coisa, o Horácio fala muito esse versículo. E Efésios 3, sabe decor, né? Pode falar. Ora, que toda organização fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e precisamos, conforme o Senhor queremos. Mais do que pedimos ou pensamos. Através do quê? Do seu? Conforme o Senhor poder que opera em nós. Conforme o seu poder. Está vendo? Ele é capaz, conforme o seu poder, quanto mais você tem o poder de Deus, mais Ele vai realizar. Mais do que você pensa. E do que você pede. Deus é capaz de fazer muito mais. E Ele faz. Ele é tremendo. Nós temos que fazer uma propagação. Se fosse nas igrejas aí fora, ia realmente pegar o Flávio, ia levar lá no púlpito de todas as igrejas. Falar, está aqui um irmão comprovado que tinha que trocar a válvula do coração e Jesus consertou. Amém. O médico dos médicos consertou. O médico abriu, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi. Saber que o médico consertou a válvula do coração do homem. Então a gente louva a Deus, né? Um povo simples. Pode falar. Aproveitar para um agradecimento, mas ele não sabe que ele queria falar da boca dele, mas só que ele está trabalhando, ele não pode vir. Um dia ele vai agradecer. O meu menino arrumou um serviço pesado, sem a gente saber, ele nunca contou nada. Eu falei o que? Umas 3 semanas, né, velho? Ele chegou muito alegre. Ele sentiu uma dor muito forte nas costas. A primeira vez que vocês foram em casa, nem eu sabia. Nas orações, ele foi curado. Aleluia. A primeira vez que vocês estiverem em casa, cantor Horácio, sabe, o Zé, ele foi curado. Ele quer contar o testemunho. Nem fala para ele que ele quer ele mesmo fazer, mas eu vou aproveitar a fazer porque aí ele está trabalhando, ele está no serviço, ele saiu de 9 horas, 8 horas. Então, com a primeira oportunidade ele vai vir, vai testemunhar. Glória a Deus. Ele falou, ele chegou contente, eu não sabia, ele nunca me reclamou da dor, a gente não sabia, ele veio falar isso, eu falei, nossa semana, né? Ele arrumou um serviço, puseram ele no pesado, né? Eu vou dizer, e ele falou que está erguendo peso, tudo e subiu. Ele falou que foi a primeira vez que vocês foram. Ele falou que pediu e Deus agiu. Amém. Graças a Quando Deus. você vê ele, você não fala nada, que deixa para ele falar. Ele falou que eu falei, eu vou contar. Eu falei, não, eu conto. Conforme o seu poder, é o poder de Deus. Né? Você vê que Deus é maravilhoso. Amém. Vamos terminar. Sua capacidade cresce, você pode suportar muito mais agora do que quando era um bebê. Como você cresce fisicamente, o corpo precisa ser alimentado com bom alimento. Algo nutritivo precisa ser introduzido nele. Ele funciona e cresce por sua aplicação constante de alimentação, satisfação, assimilação e exercício. Espiritualmente falando, há muitos recipientes pequenos, recipientes grandes e largos. Passagem de Isaías 22, 24.
Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará, e ninguém abrirá. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. A prova dos descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Tem outra passagem também de 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a obra. O que ajudará você a crescer espiritualmente se quiser ser um daqueles gigantes para o Senhor? O único jeito que você tem para ser um recipiente gigante é absorver dele tanto quanto possível, toda vez que vier a sua presença. Absorva dele tanto quanto puder. Amém. Quando começar a funcionar, você perceberá que tem mais dele e menos de si próprio do que tinha antes. Passagem de João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém. Você gostaria de ser um discípulo 99,98% puro? Então não haverá muito de você absolutamente. Por um ato de fé você pode entrar nesse discipulado e mudar. Você muda por causa dele. Você está desencorajado? Isso é humano. Você quer alegria? Isso é natural. Comece a absorver. Se você sentir que chegou ao seu próprio fim, alegre-se. Isso é o começo de algo novo. Alcance isso. Aleluia. Amém. Amém. Porque Deus nos coloca em lugares onde necessitamos de mais, se Ele tem toda a abundância, Ele está induzindo a sua plenitude. Amém. Alcance tudo que o Senhor tem com um poderoso empurrão de fé. Não dê tanto crédito ao diabo. Em vez disso, absorva mais do que o Senhor, mais do Senhor. Ao invés de pensar, eu tenho tantos problemas, focalize na sua plenitude. Seus problemas não serão superados por suas manobras ou boa vontade. Precisamos ver sua plenitude e nos apropriarmos dela. Então saberemos disto. Senhor, todas as nossas obras, Tu a fazes por nós. Passagem de Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Essa é a chave. Alegremos-nos muito e, como Jonatas, provamos do favo de mel no caminho. Perseguimos os filisteus e possuímos com toda a fé a vitória total que o Senhor tem para nós. Amém. É a passagem lá de 1 Samuel 14, de 27 ao 29. Jonas, porém, não tinha ouvido quando seu pai torturar o povo e estendeu a ponto da mar e tirando e amolhou o favo de mel, levantando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai torturou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão está exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai torturou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco. Então, para terminar, o Senhor nos deu uma chave. E essa chave nós podemos abrir e fechar. Amém? E essa chave que Ele nos dá, qual é? A nossa chave é a oração. É a oração. Né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Pega a chave e abre.
Amém? Outra coisa, aí fala, se você purificar, será vaso de honra, né? Então, se nós não, existe muitos vasos numa casa, mas se nós vamos purificar ele, se nós nos purificar, seremos vasos de honra. Mas muitas vezes nós somos um vaso, né? Às vezes um vaso imperfeito. E às vezes Deus nos permite, quando nós estamos nas mãos dele, se você for ler lá em Jeremias, capítulo 18, fala sobre vaso do oleiro, acho que é Jeremias 18, né? Se você ler, procura ler esse capítulo, lá fala que o vaso, ele espatifou na mão do oleiro. O barro espatifou, precisou ser quebrado tudo de novo e amassado. E aí o oleiro fez. É isso que o Senhor vai fazer. A nossa santificação, irmãos, a nossa purificação, às vezes nós queremos, mas ele não consegue. Tá? Então, de hoje em diante eu vou fazer assim. De hoje em diante eu não vou fazer mais assim. Você acaba fazendo tudo. Mas quando você apropria da dependência do Senhor, o que ele falou? Ele fez uma oração para o Pai, dizendo que ele orou pelo Pai, ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Amém? Amém. Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é verdade. Então, o Senhor quer trazer essa purificação completa, e essa santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Amém? E o Senhor quer que nós sejamos vasos de honra. Aqui fala assim, ó: absorve quanto puder do Senhor. Absorve. É hora de absorver, de tomar posse, né, Isaac? É hora de você tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem. E aí no capítulo de João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Estava olhando o irmão aí falando do milagre que o menino recebeu. Não, a oração foi do irmão Gilberto, foi do Horácio. Isso que é importante. Jesus nunca mandou de um só para ninguém querer levar vantagem. Ele sempre mandava de 2 em 2, viu? De 2 em 2, né? E porão as mãos sobre os enfermos. Falou para colocar só uma mão, as mãos, entende? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí absorve mais do Senhor e não dê crédito ao diabo. Nós temos que aprender a conhecer a voz de Deus e a voz do inimigo, tá? Não dê crédito, não aceita, em nome de Jesus. Quero aqui deixar para o Tadeu agora, se tem alguma coisa no coração para falar. Maria também. Humanamente insuficiente, mas divinamente completo. Amém. Com a graça de Deus, divinamente, com o poder de Deus, nós estaremos completos. Em nome do Senhor. Amém. Só queria fazer um comentário aqui, né, sobre só esse pedacinho aqui. Ele diz aqui, né, seus problemas não serão superados por suas manobras ou boa vontade. Precisamos ver sua plenitude e nos apropriarmos dela. Então é isso, né? Muitas vezes nossos problemas, alguns problemas você pode até resolver,
Mas a maioria dos nossos problemas, se você não deixar Deus agir na sua vida, pedir para Ele que dê sabedoria, dê para você calma, dê para você se colocar inteiramente diante dele, né? Pôr os seus problemas no altar de Deus, aí Ele resolve. Mas quando você pensa que você vai fazer uma manobra para resolver esse problema, pode tirar seu cavalinho da frente, você não vai fazer não. Mas você tem que deixar o Senhor agir na sua vida para resolver seus problemas, porque muitas vezes seus problemas você não vai resolver de jeito nenhum. Se Deus não pôr as mãos ali, meu amigo, você pode esquecer. Então é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente sabe, alguns a gente consegue resolver, mas a maioria você não consegue não, se você não se colocar inteiramente na presença do Senhor e deixar no altar dele. Quando você não fizer isso, seus problemas não acabam, né? Então é isso. Não aumenta.